Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 5 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Mais de 4 milhões de pessoas saíram da pobreza nos últimos 9 anos. Os dados foram divulgados pelo IPEA. Tecnologia. Cegos que querem usar o computador já podem contar com um programa nacional adaptado aos brasileiros. E ainda, as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Mais de 4 milhões de pessoas saíram da pobreza nos últimos 9 anos nas 6 principais regiões metropolitanas do país. São brasileiros que passaram a viver com mais de meio salário mínimo por mês. Os dados foram divulgados pelo IPEA. O emprego fixo de empregada doméstica veio há 5 anos e o salário de Sidneia mais que dobrou. Com o aumento da renda, a família de 6 pessoas, que antes dividia uma garagem, agora mora numa casa na zona norte de São Paulo. Hoje já tem mais espaço para as crianças, tem mais segurança. Então não precisa estar indo na rua para brincar. Sidneia está entre os mais de 4 milhões de brasileiros que nos últimos 9 anos saíram da camada de baixa renda da população. Em 2002, eram 17 milhões de pessoas com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Hoje são menos de 13 milhões. Neste ano 2011, como a economia cresceu menos, nós tivemos geração de empregos não na mesma quantidade e, ao mesmo tempo, o tipo de ocupação gerada já não foi com o mesmo tipo de remuneração, de tal forma que o ritmo de redução da pobreza se desacelerou. Das 6 regiões metropolitanas pesquisadas, a de Belo Horizonte foi a que teve a maior redução da pobreza, quase 50%. Depois vieram Porto Alegre, São Paulo, Recife, Salvador e, por último, o Rio de Janeiro. Só na região metropolitana de São Paulo, mais de 2 milhões de pessoas deixaram a condição de pobreza. E um dos resultados desse aumento na renda, segundo os pesquisadores, é o crescimento do consumo. A casa de Sidneia é um exemplo. Só no mês passado, ela comprou um fogão e um forno elétrico. Mas conquista mesmo deve ser a próxima aquisição. Não sei se eu vou conseguir financiar a casa, mas quem sabe eu até um terreno, né? E olha só, Rio e São Paulo estão entre as 300 cidades com o ar mais poluído do mundo. É o que revela um levantamento da Organização Mundial da Saúde. No Rio, a poluição é 3 vezes maior que o recomendado pela OMS. Essa muita gente não esperava. O Rio de Janeiro é a cidade com o ar mais poluído do Brasil. Eu achei que era São Paulo, né? Quem caminha pela cidade maravilhosa respira 64 microgramas de poluição por metro cúbico, 3 vezes mais que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É muita poluição, né? A qualidade do ar foi avaliada em 1.100 cidades de 91 países. O Rio de Janeiro ficou na posição 144, entre as mais poluídas. São Paulo aparece bem atrás, no lugar 268. Entre as grandes cidades brasileiras, Belo Horizonte e Curitiba são as que têm melhor qualidade do ar. Na média, o brasileiro respira 2 vezes mais poluentes que o recomendado. A pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que quem sofre mais com a poluição são os moradores de países emergentes. Quanto maior o crescimento econômico, maior a quantidade de sujeira no ar, que vem de problemas bem conhecidos por aqui, como o trânsito e a falta de transporte público adequado. Todos os anos, quase 24 mil pessoas morrem no Brasil por causa de problemas respiratórios. 60% das doenças respiratórias, isso no mundo inteiro, tem relação com a poluição ambiental. Crianças e idosos, aqueles portadores de doença respiratória, são as populações mais atingidas. O secretário do Ambiente do Rio contestou o método usado no relatório. Disse que os dados mais recentes mostram que os moradores respiram 32 microgramas de poluição por metro cúbico, ainda acima dos limites recomendados pela OMS. Nós temos melhorado a qualidade do ar, a nossa qualidade do ar é muito melhor que a de São Paulo, mas a gente tem que melhorar muito mais. Por isso, foi inaugurada uma ciclovia e o padrão que nós estamos exigindo para as novas empresas é mais rigoroso que o da Europa.
Hora do esporte. Bom dia. O Campeonato Brasileiro segue bem equilibrado. Estamos aí a 11 rodadas do final da competição, são 33 pontos em disputa e 7 equipes ainda estão na luta pelo título. E nesse momento também, nós temos aí a seleção brasileira. Vamos ter 2 jogos amistosos. Na próxima sexta-feira, o Brasil vai enfrentar a seleção da Costa Rica. E na outra terça, no dia 11 de outubro, o Brasil vai enfrentar a seleção do México. Para essas 2 partidas, Mano Menezes convocou 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro e que vão desfalcar as suas equipes em 2 rodadas do Campeonato Nacional. Por exemplo, nós vamos ter um Fla-Flu, mas o Ronaldinho Gaúcho não vai jogar pelo Flamengo e o Fred não vai jogar pelo Fluminense. O Santos não vai ter o Neymar. O Vasco da Gama não vai ter o Dedé. E assim, o Botafogo não vai ter o Jefferson, o São Paulo não vai ter o Lucas. Enfim, as equipes vão ficar desfalcadas dos seus principais jogadores. É claro que é importante o trabalho da seleção, essa renovação que o Mano está fazendo, essa preparação para a Copa de 2014. Mas a gente deve também ter em mente que é um momento decisivo do Campeonato Nacional. 2 jogos são 6 pontos em disputa, o que é fundamental para quem briga pelo título e para quem também está brigando para sair da zona do rebaixamento. Deve-se, é claro, dar todo o apoio à seleção brasileira, mas é importante também respeitar a nossa principal competição. O certo seria, ou se respeita a data FIFA, então é só o jogo da seleção e para o Campeonato Nacional, ou então vamos manter o Campeonato Nacional e para esses 2 jogos, o Mano poderia chamar somente os jogadores que estão atuando no exterior. Para você, um abraço e até a próxima quarta-feira. Arroz, feijão, batata e macarrão. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Arroz, feijão, batata e macarrão. E olha só, Cláudia, os cegos que querem usar o computador já podem contar com um programa nacional adaptado aos brasileiros. O programa já está disponível para quem quiser. Isso aí, é só baixar, avaliar e enviar críticas e sugestões. Valdeci nasceu cega, mas hoje isso não é mais obstáculo para aprender informática. Ela é uma das pessoas com deficiência visual que frequentam aulas neste telecentro em Taguatinga, a 25 quilômetros de Brasília. A ferramenta que elas usam para controlar o computador é o ledor de telas. Microsoft Office Word 2007 M5 de 11. O programa traduz os textos e comandos em tempo real. O deficiente sem um leitor de tela ele não vai fazer nada no computador, porque o leitor de tela é o olho do cego, né? Uma novidade que pode trazer mais acessibilidade para os deficientes visuais é o aplicativo Liane TTS, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com o governo federal. Ele é o único do gênero que tem voz feminina em português com sotaque brasileiro e está disponível de graça. O software é livre, pode ser baixado pela internet e compartilhado. Está disponível na página do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e será distribuído para telecentros em todo o país. Outras opções no mercado não saem por menos de R$ 3.000. Deficientes visuais tiraram dúvidas e deram sugestões em uma videoconferência com representantes de 10 capitais. Nós estamos agora disponibilizando para o conjunto da sociedade brasileira para que a gente possa receber essas críticas e fazer a melhoria, fazer as alterações, dar a vida que um sistema de informação precisa ter. O programa pode ser baixado pelo site do SERPRO, www.serpro.gov.br. E o Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.